O Metrópolis lançou uma notícia que me levou a fazer a capa dessa live, que é: por que Lula não gosta de dois ministros que ele indicou, Carmen Lúcia e Dias Toffoli? Por quê? Qual é a raiva dele com duas pessoas que ele indicou? Por que ele estaria zangado? Eu não vou dizer preocupado, porque ele não tem preocupação. Os dois são capachos de Lula. Carmen Lúcia e Dias Toffoli fazem tudo que Lula mandar, ponto final. Gostando ou não gostando, o presidente gostando deles ou não, eles gostando do presidente ou não, fazem tudo que Lula mandar. Sempre foi assim, sempre será. Mas qual é a treta? Qual é a treta de dessas duas figuras com Dilma? Na verdade, não é dessas duas figuras com Dilma, é de Dilma com essas duas figuras, é diferente. Bom, a do Toffoli, eu já vou te dar logo o spoiler. Lula é puto da vida com Toffoli e com a Carmen Lúcia por causa do mensalão, galera. Por causa da condução que ambos os dois tiveram no mensalão. Lula não esquece ninguém que faz mal a ele. Porra, Lula tá sacaneando com o agente da Polícia Federal que levou ele algemado, né? Algemado não, que ele nunca foi algemado. Que levou ele para cadeia, certo? O cara tá puto com um agente, um mísero agente. Não é um delegado da Polícia Federal ou superintendente da Polícia Federal, não. Ele tá puto com um agente que levou ele para cadeia. E esse agente que servia ao Tarcísio foi retirado de Tarcísio e colocado numa cidadezinha do interior do Brasil. Obrigado, Daniel Ferreira, pelo superchat aí. Deus te abençoe, meu querido. Galera, ajuda de dia aí, primeiro superchat do dia. Vamos lá. Então, qual é a raiva de Lula? Bom, com o Dias Toffoli é o seguinte. Quando morreu o irmão de Dilma, Dilma estava preso. Dilma pediu a Dias Toffoli para Dias Toffoli liberar ele para ir para o enterro. E Dias Toffoli não liberou Lula para ir para o enterro de Vavá, se eu não me engano, o irmão dele. Lula nunca esqueceu isso. Nunca. Nunca na vida Lula esqueceu isso. É aquele pote até aqui de mágoa com Dias Toffoli por ele não ter liberado Lula para ir para o enterro do tal do Vavá. Certo? Nunca perdoou, não fala com Dias Toffoli. Claro que quando você for ver numa cerimônia lá no STF, as aparências enganam. Eles vão se cumprimentar, vão apertar a mão, dar tapinha nas costas e acabou. Porque as aparências têm que continuar. Mas, no fundo, ele não suporta o Dias Toffoli. Olha só. Essa matéria, galera, é da Mídia Ninja. Bom, Mídia Ninja, Brasil 247, antagonistas são ICL, UOL, são vozes do PT. Então, eu fui ver o que é que a esquerda está pensando dessa treta dos dois. Olha só. O ministro do STF, Dias Toffoli, aproveitou a cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula para pedir perdão ao petista por não ter permitido sua ida ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, em 2019, quando estava preso em Curitiba. As informações são da coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. Olha só. Mônica Bergamo é ex-namorada de José Disseu, viu? Para quem não sabe, a Mônica Bergamo é ex-namorada de Zé Disseu. É o porta-voz da imprensa oficial do lulismo. É a Mônica Bergamo. E se ela disse isso, meu amigo, é porque é verdade. Olha o que ela disse. O senhor tinha direito de ir ao velório. Me sinto mal com aquela decisão e queria dormir nesta noite com o seu perdão, disse Toffoli na ocasião.
Lula, então, bateu na mão do ministro e disse a ele para que ficasse tranquilo e que eles poderiam conversar de maneira reservada posteriormente. Após a morte de Vavá, com câncer em janeiro de 2019, a defesa de Lula pediu à justiça para que o petista pudesse se reunir com familiares durante a despedida em São Bernardo do Campo. Na época, o caso chegou ao Toffoli. Na época, o caso chegou ao STF e Toffoli concedeu o direito a Lula para que se encontrasse com a sua família em uma unidade militar em São Paulo, com o corpo de Vavá sendo levado até lá. Contudo, Lula recusou a opção e, desde então, nunca mais se esqueceu do episódio. De acordo com interlocutores, ele guarda profunda mágoa do ato. Segundo a coluna da Mônica Bergamo, o presidente eleito vinha evitando a maior aproximação com Toffoli desde que começou a participar das cerimônias oficiais. Enfim, a treta é essa com Toffoli. Toffoli queria pegar o caixão com o defunto e levar para onde Dilma estava preso, para Dilma ver o caixão e o irmão e se despedir. Ó que desgraçado, bro. Porra, meu irmão. É melhor você dizer, não vai, acabou. Se é preso, não vai, ponto final. Não seria melhor fazer isso? Mas nem o caixão foi até Dilma, nem Dilma foi até o caixão. Não esquece, certo? E tem essa mágoa com o Dias Toffoli. E a Carmen Lúcia? Olha só. Matéria do Metrópolis. Os dois ministros do STF que Lula mais se queixa. Errou quem pensou em Cássio Nunes Marques ou André Mendonça, os dois ministros indicados por Bolsonaro, ao tentar adivinhar de quem Lula mais se queixa no Tribunal Superior Eleitoral, né? No Supremo Tribunal Federal, desculpe. Os dois são, na verdade, os dois que foram indicados por ele nos primeiros mandatos e que ainda estão no tribunal, José Dias Toffoli e Carmen Lúcia. As razões são parecidas e têm a ver com a Lava Jato. Sabe-se que Lula não perdoa Toffoli por não ter deixado que ele participasse do velório de seu irmão quando o petista estava preso em Curitiba. O problema com Carmen é que Lula considera que ela se tornou excessivamente lavajatista nos anos em que a operação estava no auge. A avaliação, já alertaram alguns amigos em comum dele e de Carmen, é injusta. Todos os ministros que estavam no tribunal na ocasião flertaram em algum grau com a operação e aqui e ali. Validaram decisões de Sérgio Moro que foram ruins para o PT, mesmo o ministro hoje mais próximo de Lula, Gilmar Mendes. Mas interlocutores do presidente nesse tema observam que o julgamento de Lula é pouco racional ao falar da Lava Jato e sublinham que não é coincidência que ele tenha um sentimento de mágoa contra os que foram escolhidos por ele para o STF. Bom, isso é muito óbvio, né? Lula queria vassalagem, Lula queria subserviência, Lula queria que os caras que ele indicou defendessem ele com unhas e dentes durante o mensalão. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. O próprio Joaquim Barbosa bateu bastante no Dilma. Aliás, junto com Gilmar Mendes, se eu não me falha a memória, foi um dos que mais bateram no Dilma. Então, ele é um pote até aqui de mágoa com qualquer um. Com o agente da Polícia Federal que levou ele para a cadeia, com o presidente Bolsonaro, com todos os ministros que ele próprio indicou e com qualquer um que ouse atravessar o seu caminho. Vai ser atropelado, dizimado e exterminado. Ou da vida pública, ou, não podemos nos esquecer, onde está Celso Daniel? Onde está Toninho do PT? Pessoas que bateram de frente com o Dilma, que disseram que ia jogar o barro na parede e não estão entre nós hoje para comentar nada. Um desses que conseguiu se safar dessa sina foi o Palocci. Palocci jogou o barro na parede,
E está aí, né? Até hoje, vivo. Mas a gente sabe que a galera tem um pouco de rancor, né? Tem um pouco de raiva, de mágoa, e que não é muito bom você ter raiva de gente que pode lhe fazer, lhe colocar obstáculos na sua vida. Digamos assim. Vocês entenderam perfeitamente o meu raciocínio, certo? Então, é por isso que o Dilma, de fato, não está muito satisfeito, não está muito feliz com esses dois personagens que ele próprio indicou para o Supremo Tribunal Federal. Vai saber, não é mesmo?